abre suas Bíblias e vamos abrir para Romanos 12 para começar hoje. Eu não vou ler imediatamente estes versículos, eu vou esperar um pouco mais durante a pregação. Gente, antes de sair para os Estados Unidos, 2 meses e pouco atrás, pode ser um pouco mais do que isso, eu preguei uma mensagem, Pastor John. Eu expliquei para vocês, a Bíblia fala em Mateus 24, versículo 36, que ninguém sabe o dia ou hora que Jesus Cristo vai voltar para nós, ok? Mas Jesus criticou os saduceus e fariseus, na época dele, por não reconhecer o tempo quando ele estava morando, os sinais daquele momento, ok? Criticou eles, significando que nós devemos estar abertos, espertos da situação que está acontecendo neste mundo. E Jesus, quando ele foi perguntado pelos apóstolos em Marcos 13, eles perguntaram para ele, quando nós vamos saber que os fins dos tempos estão chegando? Jesus Cristo deu alguns sinais, ok? Para a gente poder ficar de olho e reconhecer o fato que nós estamos nos fins dos tempos. Nós estamos num momento que é uma possibilidade, qualquer instante, Jesus poderia voltar para nós. Então, até não saber do dia e a hora, nós devemos estar abertos, Pastor John, olhando para os sinais que estão acontecendo. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que nós estamos morando num momento que o mundo está extremamente perturbado, pelo menos mais perturbado do que nunca na minha vida. E eu quero estar esperto, reconhecendo o momento quando eu estou vivendo. Pensando sobre estas coisas, um dia eu senti o Espírito Santo falar comigo. E ele falou comigo que o desejo de Deus não é que a igreja fique quietinho, Pastor John, escondido, cheio de medo por causa das situações que estão acontecendo neste mundo. Mas ele está querendo uma igreja que vai te despertar, se preparar, estar aberto, cheio do poder do Espírito Santo, agindo no poder do Espírito Santo, em vez de reagindo às coisas, por causa das coisas que estão acontecendo neste mundo. Então, eu vejo que estamos vivendo num momento, em vez de estar com medo. Eu não estou falando sobre o fato que ficamos presos por causa de Covid. Eu não estou falando sobre o governo, eu não estou falando sobre doenças, eu não estou falando sobre nada sobre disso. Eu estou falando sobre você no seu coração. Amém. Está cheio do poder do Espírito Santo, amém, pronto para servir Deus em qualquer momento, qualquer situação. Não importa o que está acontecendo neste mundo. Como minha amiga Nancy, morando num país comunista, quando eles estão de olho nela constantemente, várias vezes durante os anos ela foi levada para a prisão, várias vezes durante a vida dela foi expulso e foi necessário refazer tudo de novo para poder voltar e trabalhar lá, mas cheio do poder, prontos, Pastor John, para enfrentar qualquer coisa e poder descansar na presença do Senhor. Amém. E no poder do Espírito Santo, não importa a situação da sua família, seu país ou este mundo. Precisamos estar prontos. Olha, porque Deus está precisando de ti. Eu mencionei naquele dia, eu estou repetindo alguma coisa porque eu acho que tem valor. Tem pessoas que em vez de estar prontos para servir, eles estão escondindo, ok? Escondindo. Pode ser escondendo, ok?
eles estão escondendo. Eu estou escondido, eles estão escondendo. Que estão escondendo até dentro da igreja. Eles frequentam igrejas grandes para poder entrar, passar um pouco de tempo e sair. Mas também tem pessoas em igrejas pequenas que fazem a mesma coisa. Eles estão escondendo. E tem pessoas por razões diferentes tomam a decisão não servir Deus por alguma razão ou outra. Eu falei com vocês naquela pregação, nós temos vários exemplos na Bíblia, como Pedro. Pedro, ele negou a conhecer Jesus. Quando um momento perigoso, por causa de medo, ele negou de conhecer Jesus como Senhor e Salvador, pisou na bola pesadamente. Nós temos Davi como um exemplo de alguém que ficou um pouco preguiçoso. Vocês lembram que ele lutou contra dois gigantes. Um ele venceu, Golias. O outro ele não venceu. Foi necessário um general dele entrar e matar aquele gigante, porque ele estava perdendo. Quando isso aconteceu, os soldados dele chegaram a Davi e falaram: Davi, você nunca mais vai sair para a batalha. Você vai ficar em casa. Nós vamos fazer, mas você vai ficar em casa. E quando ele pisou na bola e caiu com Batseba, ok? O que aconteceu? A Bíblia fala na época que reis foram para guerrear. No momento que era para reis estar guerreando, onde Davi estava. Ele estava na casa dele, descansando, olhando pela janela, quando ele deve ter estado no meio da guerra, lutando, fazendo as coisas de Deus, as coisas certas, as coisas corretas, mas estava lá, preguiçoso, descansando, viu Batseba e caiu em tentação e adulterou. E isso levou ele para fazer algo até mais pesado, organizar a morte do seu próprio amigo. Matou ele. Davi pisou também. Jonas, ele se recusou. Ele falou: Deus, eu não quero fazer. Ele não gostou das pessoas de Nínive e quando Deus mandou ele ministrar para eles, ele falou não, e ele fugiu, Pastor John. Ele fugiu não querendo fazer. E vocês sabem o que aconteceu. Foi engolido por um peixe grande e alguma coisa muito nojento. Mas quando nós negamos por causa de medo, quando nós ficamos preguiçosos e cai, quando nós recusamos obedecer a Deus e tentamos fugir, graças a Deus nós temos um Deus que ama cada um de nós. E Ele corrige. Ele coloca coisas em ordem, ok? Não foge de Deus porque Ele sabe onde você está. Você não está escondido, ok? Ele já sabe. Não dá para tentar esconder de Deus porque Ele nem tem que te achar. Ele está já sabendo onde você está. Não vale a pena ficar preguiçoso porque você vai cair quando você não está andando como você deve diante de Deus. Pode ser que não como Davi, mas você vai estar frio. Você vai estar fora da vontade. Você vai fazer erros, coisas que Deus não quer para a sua vida. Também, se você se recusa, Ele vai te corrigir também. Ele vai te apertar, te colocar na barriga do peixe. Por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama profundamente. Ele não está querendo você estar fora da vontade dEle com sua vida. Então, não vale a pena, esconde, corre, recusa trabalhar para Deus, meus amigos, porque Ele sabe onde você está e pelo fato que Ele te ama, Ele vai te corrigir. E de vez em quando, correção de Deus é um pouco pesado. De vez em quando, se Ele tem que te corrigir, Ele vai te corrigir. Ele vai colocar as coisas em ordem. Eu sei que Pastor John, Dona Wanda, disciplina faz parte da criação dos seus filhos. Meu pai também.
Quando eu saí fora da vontade dele, eu fui corrigido. Mesma coisa com o nosso Deus. E de vez em quando dói. Quando é perigoso para você, Deus vai até deixar você doer um pouco para te trazer de volta para a vontade dele. Mas é melhor não sair da vontade dele no primeiro lugar. Ok? Então, Deus está querendo uma igreja forte e poderosa, mas não vai acontecer se você não faz sua parte. Se você não obedece, se você não toma a decisão, não vou esconder, não vou correr, eu vou obedecer à vontade de Deus. Ok. Semana passada nós falamos sobre 2 dons do Espírito Santo. Falamos sobre a diferença entre falar em línguas, profecia e interpretação de línguas. Como estas 3 coisas trabalham juntos, nós olhamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, semana passada. Esta semana eu quero falar um pouco mais sobre os dons espirituais operando em nossas vidas. Gente, acredito com todo o meu coração, Deus está querendo uma igreja forte, uma igreja que vai fazer grandes proezas nestes últimos dias. Amém. Mas, para isso acontecer, nós estamos precisando estar cheios do poder do Espírito Santo. E não vai acontecer se nós nunca buscamos a presença do Espírito Santo. Se nós não pedimos Deus colocar os dons espirituais em nossas vidas. Se nós não paramos de pecar. Se nós não paramos de esconder e correr e fugir da vontade dele para nossas vidas. Vai acontecer no meio de um povo que está buscando Deus com todo o seu coração, buscando Ele, procurando Ele e não fugindo dele, gente. Eu quero fazer parte daquele grupo, cheio do poder do Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta, você quer fazer parte de qualquer grupo hoje? A presença de Deus está disponível a cada um Amém. De nós. Amém. Está disponível. Se nós não estamos andando no poder do Espírito Santo, vivendo no poder do Espírito Santo, não é sua culpa se eu não estou andando nisso. Não é minha culpa se você não está andando no poder do Espírito Santo. A culpa é nossa, nem é a culpa de Deus. Porque Ele está aqui querendo estar envolvido em nossas vidas. O Espírito Santo está presente querendo operar em nossas vidas. Mas Ele não pode se nós não fazemos nossa parte. Essencial. Essencial. O poder do Espírito Santo vai te ajudar a dormir se um dia você está preso. O poder do Espírito Santo vai te dar paz se alguém na sua família morre. O poder do Espírito Santo vai te dar força para evangelizar, ter confiança, esperança e fé que Deus vai salvar a sua família um dia. E que eles vão virar homens e mulheres de Deus operando no poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Olha, em Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia fala que nós devemos estar cheios do poder do Espírito Santo, ok? Cheio do poder do Espírito Santo. Aquela palavra lá que significa esteja cheio do poder do Espírito Santo, esteja lá, é literalmente no grego uma comanda. Comanda, tá certo falar? Mandamento. Comando, é tipo... Mandamento. Ele está te mandando estar cheio. Comando. É um comando de Deus. Quando ele fala esteja cheio do Espírito Santo, no grego, Pastor John, não é uma opção.
não é uma opção. É um comando, é uma ordem dele, ok? Que significa que nós temos uma responsabilidade lá. Nós não nos enchemos com o poder do Espírito Santo. A Bíblia fala francamente, quando está falando sobre os dons espirituais, é o Espírito Santo que escolhe, é o Espírito Santo que vai te capacitar, que vai te ungir para operar no poder do Espírito Santo. É a vontade dele. A Bíblia plenamente explica disso, mas é um mandamento. Ele está te mandando, esteja cheio do poder do Espírito Santo. Então, o que isso significa? Eu preciso fazer minha parte, pastor Marcelo. Eu preciso buscar. Nós falamos semana passada que em 1 Coríntios a Bíblia fala, busca os melhores dons. Procura. Corre atrás, pede Deus te dar estes dons na sua vida. Então, nós temos parte que nós precisamos fazer. Gente, eu estou te desafiando hoje. Eu estou me desafiando hoje. Busca o poder do Espírito Santo. Pede Deus te ungir com dons espirituais. Se você tem medo, eu não sei se eu vou poder fazer. Parece alguma coisa muito difícil e de vez em quando não é fácil, né? Obedecer quando Deus te unge para fazer alguma coisa, mas vale a pena fazer. Pergunta para Deus, pede para Deus, busca Ele e esteja cheio do poder do Espírito Santo. Anda no Espírito, vive no Espírito diariamente, é onde vem o poder de Deus. 1 Coríntios 12:31, que fala que nós devemos estar cheio do poder do Espírito Santo. Se você quer dar uma olhada, está cheio do Espírito Santo. Gente, em Joel 2:28 e 29 foi profetizado, Pastor John, que o poder do Espírito Santo estaria derramado sobre o povo de Deus, o povo que está querendo estar cheio do Espírito Santo. Tem a profecia que aconteceu em Joel. Jesus Cristo prometeu isso para nós. Em Atos 1:8, ele falou, eu vou mandar o poder do Espírito Santo para encher suas vidas, para um propósito bem específico e bem importante. Os dons espirituais e o poder do Espírito Santo não estão lá só para a gente se exibir durante os cultos, ok? Não estão. Deus não quer te dar dons espirituais para você se achar. Eu acho muito interessante, tem 3 lugares nas Escrituras que falam sobre os dons espirituais no Novo Testamento. Você vai achar em Romanos 12, vamos ler agora, 12:3. Porque pela graça que me é concedida, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus distribuiu, a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, aqui falando sobre os dons, segundo a graça que nos é concedida, se é só para falar, segundo a graça que nos é concedida, normalmente está escrito aqui por Deus, em outras traduções, ok? Deus o Pai, normalmente está escrito aqui, só para você saber. Se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja
dedicação ao ensino, ou o que exorta. Use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade, e que preside com cuidado, e que exerce misericórdia com alegria. 9. O amor seja não fingido. Aborrece o mal e apegai-vos ao bem. Isso é o primeiro lugar nas Escrituras que eu estava querendo falar hoje sobre dons espirituais. De vez em quando estes versículos estão chamados dons do Pai, ok? Deus o Pai. Okay? Tem 3 lugares. Um frequentemente chamado dons Deus o Pai, porque ele estava mencionado lá onde eu falei que normalmente fala Deus, okay? Que pela graça está dando para nós. O segundo lugar, eu não vou ler hoje, Efésios 4:11. É lá onde está escrito dons de Cristo, que Cristo deu estes dons, e nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E a Bíblia explica exatamente por que ele deu estes dons. Ele deu estes dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele deu estes dons especificamente para ajudar o povo de Deus em geral a aprender como servir o reino, ok? Então, o pastor, ele faz coisas para a igreja e tudo, mas não é o propósito principal da pessoa que tem chamado pastoral. O propósito principal é ajudar a treinar as pessoas que não têm este chamado ainda, se preparar para fazer a obra de Deus. Estes chamados, estes dons têm um propósito bem específico, explicado pela Bíblia. Estes dons são para te preparar para fazer a obra de Deus. Tem mais um lugar em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Vamos lá, 1 Coríntios 8, 12 a 10. Quero ler estes versículos hoje. 12, desculpe, eu falei errado. É 12, capítulo 12, versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Porque há um pelo Espírito. Ok, rapidamente. Os primeiros dons, eles chamam os dons do Pai, porque ele está escrito lá, ok? Pela graça de Deus, o Pai, recebemos estes dons. Eles chamam o outro de Cristo, porque está falado, dado por Cristo os dons de apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista, ok? E agora está falando que é do Espírito Santo, ok? Então, normalmente chama estes os dons do Espírito Santo, ok? Eu não estou falando, tem alguns que tentam completamente separar estas coisas, agir como que estão dons completamente diferentes e fechados. Eu não necessariamente acho que isso é a verdade, pode ser eles estão cruzando, pode ser que eles estão separados, é como o pastor John falou, tem profecia, é falar a palavra de Deus. Tem alguns que tentam falar que os dons do Pai, profecia lá, é declarar a palavra escrita. Tem outros que falam que dons do Espírito Santo é um outro tipo de coisa. É rema do Espírito Santo falando com a pessoa, ele declarando a palavra de Deus. Nós temos coisas, eles tentam falar de vez em quando que os do Pai são coisas mais naturais. Por exemplo, Pastor Gary tem um dom de discernimento. Ele tem um dom de discernimento natural e ele tem dom de discernimento espiritual, poderoso, ok? Quando o Pastor Gary está num grupo de pessoas, ele tem um discernimento mais natural. E ele até fala disso.
Ele falou isso comigo. Ele falou, tem momentos que eu percebo coisas, eu sinto coisas, mas é mais natural. Porque ele é um homem inteligente, ele entende pessoas, ele sabe comportamento, ele consegue discernir naturalmente o que está acontecendo em situações. Mas também ele tem um poder dado pelo Espírito Santo para discernir coisas que ele não poderia ter discernido antes. Por exemplo, um dia ele chegou lá no seminário e falou teológico, onde ele fundou Cristo para as Nações. E ele falou com o pastor Wellington, o líder, ele falou, pastor Wellington, tira este homem aqui porque ele está dormindo com alunos. E pastor Wellington falou, como você está sabendo isso? Alguém falou? Ele falou, o Espírito Santo falou comigo, ok? E, dito e feito, foi a verdade, ok? Isso é uma coisa sobrenatural. Não foi alguma coisa que ele percebeu, o Espírito Santo falou com ele. Então, tem dons naturais, por exemplo, liderança. Você pode aprender como ser um líder, você pode ter um dom que Deus te deu. Por que eu estou falando um dom que Deus te deu? Não tem nada que você é, nada que você conseguiu fazer, que Deus não tinha mão nisso. Se você cresceu sendo um líder, você mandava em todas as crianças e cresceu para ser um líder, é porque Deus coloca isso na sua vida. Mas também ele pode te dar um poder sobrenatural do Espírito Santo para poder ser um líder no reino de Deus, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ok, 3 lugares onde os dons espirituais estão mencionados. Versículo 8 de novo. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outra dom de discernir os espíritos sobrenatural, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Gente, dons espirituais foram dados para nós para o quê? Os dons de liderança, ok? Os dons de liderança de Cristo foram dados, a Bíblia explica plenamente, para ajudar a preparar o povo de Deus para fazer o trabalho dele. Os dons do Espírito Santo, Jesus também explicou plenamente. Jesus falou que estes dons foram dados para a gente ter o poder de fazer o quê? Evangelizar este mundo. Ele falou isso. Quando ele falou em Atos 1:8, ele explica por que estes dons vieram. Ele falou especificamente, estes dons estão para a gente poder ministrar este mundo. Eu não estou falando que Deus não pode curar um cristão. Eu não estou falando que nós não podemos ter um milagre em nossas vidas. Mas especificamente esses dons do Espírito Santo foram dados para nós, para Jesus poder se exibir, para Deus poder mostrar para um povo que não conhecem Ele, conhecer Ele e o poder dele. Por exemplo, em João 9:2. Em João 9:2, Jesus encontra com um homem cego. E os apóstolos chegam para Jesus, os discípulos, e eles falam, Jesus, quem pecou, este homem ou os pais, para ele estar cego? Ele nasceu cego. Jesus fala alguma coisa que é muito importante. Jesus não só cura aquele homem, ele falou, ele não está cego por causa de pecado.
Ele está cego porque Deus está querendo mostrar para todos agora o poder que ele tem. Para Deus poder se mostrar, se exibir para um povo que realmente não conhecem o poder dele. Claro que Deus quer curar. Claro que Deus quer você falar em línguas para ter comunhão com ele. Claro que Deus quer fazer milagres nas suas vidas, mas estes poderes do Espírito Santo, Pastor John, não são feitos só para nós. São feitos para Deus poder mostrar o poder que ele tem para pessoas que não conhecem Jesus. A Bíblia nós aprendemos semana passada, quando falou sobre falar em línguas. Está escrito, falar em línguas não é para o povo de Deus entender, é para o povo fora ver como Deus faz um milagre. Eu estou falando quando você tem, num culto, eu estou falando que você tem línguas e interpretação para mostrar o poder de Deus. O que aconteceu no dia de Pentecoste? Eles estavam escutando, Pastor John, pessoas que não conheceram Jesus como Senhor e Salvador, escutando na sua própria língua falado para ver a milagre e o poder de Deus, o que ele poderia fazer. Gente, Deus está querendo operar nos dons espirituais pela sua vida. Os poderes do Espírito Santo estão lá para trazer pessoas para Jesus. Gente, em Romanos 5,12, a Bíblia fala que o primeiro Adão pecou e trouxe pecado a este mundo. Mas um outro homem apareceu, Jesus Cristo, para fazer o quê, Pastor John? Para morrer na cruz, para salvar este mundo. Ele se entregou, Deus entregou o seu próprio Filho, João 3,16, para fazer o quê? Para salvar este mundo. E os dons espirituais é uma maneira que Deus usa para chamar a atenção este povo que não conhecem Ele e trazer eles para a salvação. Nós devemos estar operando em dons espirituais, meus amigos. Mas não vai acontecer se nós não buscamos, se nós não abrimos nossos corações, se nós não falamos com Deus, Deus me usa para a tua glória e na sua maneira. Me unge com os dons espirituais. Eu estou falando sobre isso porque, Pastor John, eu sinto que eu tenho pisado na bola nesta área. Não entendendo completamente que os dons espirituais estão aqui não só para a gente sentir bem, não só para a gente ver milagres dentro do povo de Deus. E me entende, eu não estou falando que eles não estão lá para fazer isso também. Mas Jesus falou, depois de receber o poder do Espírito Santo, você vai ter a habilidade de quê? Ser evangelistas, espalhar a minha palavra em Jerusalém, Judeia, Samaria, ao redor deste mundo. Ele falou, eu estou te enchendo com o poder do Espírito Santo para vocês poderem evangelizar, fazer grandes proezas neste mundo, porque eles estão precisando de ti. Se não tem alguém pregando, eles não vão ouvir a palavra de Deus, não vai ter a oportunidade de entender a palavra de Deus e não vão ser salvos. Eles vão para o inferno se eles não têm alguém pregando. E o poder do Espírito Santo transforma vidas. Podemos ver na vida de Pedro como a unção do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, transformou ele. Ele foi de um homem que negou que ele até conheceu Jesus como Senhor e Salvador, batizado no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, procurando a vontade de Deus, e levantou e pregou no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas se entregaram para Jesus. Por quê? Porque eles estavam fluindo pelo poder do Espírito Santo.
É isso que nós estamos precisando hoje em dia. Nesta igreja, no meio do povo de Deus, na sua própria vida, na minha própria vida, estamos precisando um poder do Espírito Santo fluindo em nós,